Olá, pessoal! Eu sou a professora Andriele, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Hoje eu preparei uma aula muito especial. Já pensaram que alguns objetos guardam segredos do passado? Que uma foto antiga, um brinquedo da vovó ou até um bilhete velho podem contar uma história? Pois é, hoje nós vamos descobrir que existem objetos que contam histórias. Até mesmo os objetos que temos em casa, na escola ou que vemos em museus podem contar coisas importantes sobre o passado, sobre as pessoas, sobre a nossa família e até sobre a nossa comunidade. Mas antes da gente começar, quero mostrar para vocês um lugar muito especial, o museu. Nos museus, existem verdadeiras preciosidades guardadas com muito cuidado. São objetos antigos, roupas, móveis, brinquedos, fotos e muitas outras coisas que ajudam a contar a história de um povo, de uma cidade, de um país inteiro. Cada pedacinho do museu guarda uma lembrança, uma descoberta, uma parte importante do passado que foi preservada para que a gente possa aprender com ela. Não encontramos história apenas nos museus. Sabe aquela fotografia antiga dos seus avós? Na imagem, a roupa deles é diferente, o penteado também. E talvez até o lugar onde a foto foi tirada não exista mais do mesmo jeito. Essa foto é um tipo de fonte histórica visual, porque ela mostra como as coisas eram antes. Agora, pense em um brinquedo antigo da sua mãe ou do seu pai. Pode ser uma boneca de pano, um carrinho de madeira ou um jogo que já não se fabrica mais. Esse objeto é uma fonte material, porque é um objeto que existiu no passado e mostra como os brinquedos mudaram com o tempo e até como as crianças brincavam antigamente. Mas não são apenas fotos e brinquedos que contam histórias. Documentos pessoais como carteiras de identidade, certidões de nascimento, cadernos antigos, cartas, diários ou bilhetes também são muito importantes. Eles ajudam a contar a nossa própria história e mostram quem somos, quando nascemos, onde estudamos e muitas outras coisas. Algumas fontes históricas também guardam memórias, porque estão ligadas aos nossos sentimentos e lembranças. Uma brincadeira antiga, uma foto especial, uma música da época dos vovôs ou uma carta escrita por alguém da família, por exemplo, podem ter um valor muito grande, não só porque mostram algo do passado, mas porque nos fazem lembrar de momentos felizes e pessoas queridas. Essas fontes são muito especiais porque carregam, junto com a história, um pedacinho da nossa afetividade. Nossa, quanta coisa interessante, não é mesmo? Estamos vendo sobre a história hoje, tá bom? Vamos aprofundar ainda mais sobre esse assunto e aprender a reconhecer os diferentes tipos de fontes históricas que ajudam a contar e a registrar as histórias do mundo. Preparados? Vejam aí! Fontes escritas. Alguns exemplos são textos, cartas, diários, bilhetes, livros e documentos antigos. Fontes orais. Alguns exemplos são as histórias que as pessoas contam, causos, como quando os avós falam de quando eram pequenos, cantigas, parlendas, lendas contadas e transmitidas oralmente de geração em geração, entrevistas, depoimentos. Fontes visuais. Alguns exemplos são fotos, vídeos, pinturas e desenhos que mostram o que aconteceu ou como era algo. Fontes materiais. Alguns exemplos são objetos antigos, como roupas, brinquedos, ferramentas, joias, esculturas, móveis e até construções. Depois de conhecer cada um dos diferentes tipos de fontes históricas, podemos perceber como elas nos ajudam a entender as mudanças que aconteceram com o passar do tempo.
Por exemplo, as fotos antigas eram em preto e branco, enquanto hoje as fotos são coloridas e digitais. Antes, as pessoas escreviam cartas à mão para se comunicar com alguém que morava longe. Hoje, fazem videochamadas pelo celular e se falam na hora. Antigamente, a caligrafia era bem desenhada e até a forma de escrever algumas palavras era diferente do que usamos hoje. Viu só como as fontes históricas ajudam a gente a perceber essas transformações? Elas são como janelas que nos permitem olhar para o passado e entender o nosso presente. Vamos ver juntos agora mais algumas mudanças ao longo do tempo que podem ser vistas quando comparamos os objetos antigos com os objetos atuais. Um exemplo é o rádio. Antigamente era grande com botões e antena. Hoje temos rádios dentro dos celulares. O fogão era a lenha para cozinhar. Hoje usamos fogão a gás ou até fogão por indução que nem precisa de fogo. O ferro de passar roupa era pesado e precisava colocar brasa quente dentro dele. Agora é elétrico, mais leve e fácil de usar. O telefone fixo ficava parado em casa e com fio. Agora temos celulares que cabem no bolso. As TVs antigas eram grandes e com imagem em preto e branco. Hoje temos TVs fininhas, com imagem colorida e até com internet. Até os meios de transporte mudaram. As pessoas andavam de carroça ou bonde e hoje temos carros modernos, metrôs e ônibus com ar-condicionado. Essas comparações ajudam a gente a entender como o tempo passa, como as coisas mudam e como as pessoas inventam novas formas de viver, de brincar, de estudar e de se comunicar. Na escola, também usamos objetos e documentos que contam histórias. Pode ser uma lembrança de um passeio, um cartaz feito pela turma, um álbum de fotos das atividades, um portfólio ou até aquele caderno antigo do primeiro ano. Esses registros ajudam a guardar tudo o que aprendemos e vivemos juntos. E na comunidade? Lá também tem muitas histórias escondidas em objetos. Pode ser uma placa antiga de uma rua, uma igreja construída há muito tempo, uma casa diferente, uma ponte, um poço ou um sino. Cada objeto carrega um pedacinho da história de quem vive lá. Por isso, que tal virar um pequeno investigador da sua própria história? Então, olhe com atenção os objetos antigos que existem na sua casa. Converse com seus avós, pais ou tios. Pergunte sobre o que eles usavam quando eram crianças, como era a escola, os brinquedos, a comida, os costumes. Você vai descobrir histórias incríveis. Cada lembrança e cada objeto pode contar muito sobre quem somos e de onde viemos. Preservar o passado é uma forma de entender melhor o nosso presente e até pensar em como podemos construir um futuro melhor, com mais cuidado, respeito e conhecimento. A história começa bem pertinho de nós, dentro de casa, do nosso bairro, com a nossa família. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje e para expandir a sua aprendizagem, não esqueça de acessar o portal Conexão Escola e descobrir novos conteúdos. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!